Um fantasma percorre toda a Europa. O fantasma do comunismo. A famosa sentença sobre o fantasma do comunismo abre a obra máxima de Marx. Escrita durante o inverno belga de 1847 com auxílio fundamental de Engels, a amizade iniciada na França em 1844 revelou-se uma sintonia política quase absoluta e uma afinidade de almas raramente vista. Mesmo vindo de contextos familiares distintos e não sendo originalmente membros do proletariado, os dois pensadores consolidaram ali uma das parcerias mais influentes da história moderna. A origem de Karl Marx remete a famílias judias ricas. Seu pai, um advogado bem-sucedido, converteu-se ao luteranismo por necessidade profissional e civil. Marx começou sua trajetória acadêmica no direito, em Bonn, antes de mergulhar na filosofia em Berlim. Sua fase inicial na capital foi marcada pela boemia, mas sua entrada nos círculos intelectuais de esquerda mudou seu rumo para o engajamento social. Ele concluiu o doutorado comparando o atomismo de Demócrito e Epícoro, porém, devido ao seu ativismo político radical, as portas das universidades lhe foram fechadas, negando-lhe uma cátedra. Embora tivesse raízes na burguesia industrial alemã, Friedrich Engels rompeu com o conservadorismo familiar após sua passagem acadêmica por Berlim, onde se envolveu com círculos revolucionários. Sua experiência prática na Inglaterra lidando com a exploração fabril foi o fator decisivo para sua conversão definitiva ao socialismo. O encontro definitivo com Marx ocorreu em 1844, no ambiente intelectual de Paris. Naquela época, Marx já estava casado com Jenny e celebrava o nascimento da primeira filha do casal, que recebeu o nome da mãe em sua homenagem. Vou dar uma pequena pausa agora para pedir a você encarecidamente: curta, comente, compartilhe este vídeo, siga o canal para assistir mais vídeos sobre história. Voltamos à nossa programação. Estabelecida a união entre Marx e Engels, ambos mudaram-se para Londres e ingressaram na Liga dos Justos, rebatizada posteriormente como Liga dos Comunistas. A Liga solicitou aos dois amigos a elaboração de um manifesto programado, lançado no final de fevereiro de 1848, ano marcado por intensas revoltas na Europa. O manifesto do Partido Comunista tinha a missão de expor claramente os ideais comunistas e dar substância ao movimento. O documento consolidou-se como a primeira grande exposição do pensamento marxista, exercendo um impacto profundo e global nas décadas seguintes. Segundo Marx, a burguesia foi a força motriz que sepultou o feudalismo e criou as potências produtivas colossais através das fábricas e da tecnologia. Entretanto, essa mesma dinâmica gerou sua própria antítese, a classe operária reduzida à miséria. O manifesto profetiza que as contradições do capitalismo e a cobiça dos detentores do capital provocariam o colapso da classe dominante. Em contrapartida, o proletariado se organizaria para derrubar seus exploradores e instaurar uma nova ordem social. A obra termina de forma incisiva, conclamando a revolução e a união global dos operários, que nada possuem além de sua própria força de trabalho. O Manifesto Comunista tornou-se uma obra persuasiva ao combinar diagnósticos precisos da realidade com a visão de um futuro melhor e inevitável. Marx converteu suas hipóteses em certezas históricas, erguendo sobre elas o vasto edifício do socialismo científico, consolidado em O Capital. Sua teoria baseava-se na crença de que as contradições inerentes ao sistema capitalista gerariam crises graves, funcionando como o motor de transformações sociais que moldariam o futuro da civilização conforme suas projeções. A realidade do século XX tomou um rumo inesperado em relação às teses de Marx. Nos países industrializados, a união global dos proletários não se concretizou e as revoluções inspiradas no manifesto foram praticamente inexistentes. Tentativas isoladas como a da Alemanha em 1918 fracassaram por falta de apoio popular massivo. O erro de cálculo de Marx residiu em subestimar a capacidade do capitalismo de se reformar. Ainda no século XIX, nações como a Inglaterra e a Alemanha começaram a mitigar injustiças sociais por meio de leis e da inclusão política dos trabalhadores. Curiosamente, as revoluções comunistas vitoriosas ocorreram contra as previsões originais em países menos desenvolvidos e sem um operariado consolidado, como a Rússia e a China. Em 1848, a chegada do Manifesto Comunista à Alemanha foi discreta, com poucos exemplares que acabaram ofuscados pela Revolução Burguesa e seus ideais liberais. No entanto, Marx e Engels ganharam notoriedade com as questões sobre o Partido Comunista na Alemanha, um texto amplamente divulgado em jornais e pasquins naquele março. Sob o lema "Proletários de todos os países, univos", eles apresentaram demandas que mesclavam reformas moderadas, como eleições livres e educação pública aceitáveis até para a burguesia, com medidas radicais, entre estas,
últimas, destacava-se a estatização de bancos, minas e transportes, a restrição de heranças e a convocação para o armamento da população. Com o início da Revolução de 1848, Marx e Engels voltaram à Alemanha para fundar a nova Gazeta Renana em Colônia. Enquanto Marx assumia a chefia da redação, Engels partia para o combate direto ao lado dos revolucionários. Após a derrota do movimento, ambos buscaram refúgio em Londres, onde Marx enfrentou a ruína financeira total após o esgotamento da herança de sua esposa. Até sua morte, em 1883, Marx viveu na pobreza, sendo sustentado quase exclusivamente pela generosidade de Engels. Este último trabalhou por 2 décadas na fábrica do pai, apenas para financiar a subsistência do amigo, permitindo que Marx se dedicasse exaustivamente às pesquisas na Biblioteca Britânica, que resultaria na sua obra máxima, O Capital. O fim da vida de Marx foi marcado pelo esgotamento físico e financeiro, além dos conflitos internos na militância inspirada em suas ideias. Para imortalizar o princípio fundamental de sua luta, as autoridades e seguidores gravaram em sua lápide no bairro londrino de Highgate o lema que definiu sua trajetória. A frase "Trabalhadores de todos os países, univos", serve como um marco histórico, preservando o chamado à união que Marx considerava o ponto de partida para transformar o mundo.